nosso 8º encontro no nosso podcast Faz Vender da Joint Bee, e hoje a gente está com um convidado muito especial para falar bastante sobre marketing. Então, se as suas dúvidas ou suas angústias são relacionadas ao universo do planejamento de marketing, hoje a gente está com o diretor de marketing da Algar Telecom, o José Eduardo Lima, que tem uma história de, nem sei, Zé, 20, 30 anos de Algar. Exatamente. Uma vida, né, Zé? Exatamente, Fábio. Uma vida de Algar, e hoje ele vai falar bastante com a gente aqui sobre planejamento de marketing, sobre as relações de estratégia de canal que a Algar Telecom tem feito ao longo de décadas, mudando, vai, volta, melhora, e hoje é uma das principais operadoras de telecom do Brasil. Então, Zé, obrigado pela presença. Imagina, Fábio, eu que agradeço, né? Aqui é um prazer estar aqui, né? Essa iniciativa sua é muito boa, né? Porque isso traz essa oportunidade, né? Que a gente que ouve bastante os podcasts e tudo mais também de participar e ajudar a construir, né, esses conteúdos e compartilhar um pouco aí das ideias e experiências nossas. E eu que agradeço, obrigado. Legal. Hoje a gente vai falar bastante sobre essa questão de planejamento, né? E você sabe que o pessoal que está assistindo a gente, que está ouvindo no carro agora, eles têm esse universo do planejamento como um grande tabu, né? Muitas das pessoas que ouvem a gente falam assim, eu tenho que fazer um plano. Agora, por exemplo, nós estamos gravando em setembro, né? Sim. Então, agora já estava mais ou menos na hora desse pessoal começar a pensar em planejamento. Só que quando a gente fala de marketing, geralmente a primeira impressão, primeiro conceito que vem à mente é propaganda. Marketing é propaganda? Ô, Fábio, eu costumo dizer, né, que essa história, né, quando a gente ouve, né, e sempre tem alguém comentando, fala assim, nossa, fulano de tal é muito marketing, ele é marqueteiro, é puro marketing, né? Então essa história acaba sendo quase que a antítese, né, do que o marketing realmente é, do que o marketing procura praticar, né, e ser. Que é exatamente tentar entender, conhecer o cliente para poder servir melhor, vender melhor, né, conhecer as suas necessidades e fazer isso melhor do que os concorrentes, né? Então, a propaganda é só um pedacinho desse negócio do marketing, que é aquilo que nós, clientes e cidadãos, a gente costuma ver, mas é muito mais do que isso, né? A gente tem lá todas essas composições de marketing, né, que começa lá com oferta, com produto, né? A precificação, que é um dos elementos talvez mais, eu não diria negligenciados, mais complexos dentro do marketing, né? Passando por canais, né, que é algo muito relevante dentro das organizações e que são as áreas aí que eu diria com mais desafios, né, para as empresas poderem atuar, né? E hoje em dia, dentro da Algar, você é responsável pela estratégia que envolve todos esses elementos que você falou? Então, por exemplo, vou falar de precificação, que é outro tabu. Sim. Geralmente, quando a gente fala de precificação, parece que preço quem dá é a equipe comercial. Então, os caras fazem as promoções, né? Eu não estou falando do jeito certo de fazer, mas geralmente é a equipe comercial que faz a promoção, é a equipe comercial que determina qual é o preço que vai para o mercado. E você está falando que é marketing. Como é que funciona essa relação, então, em precificação de marketing e o pessoal de vendas? Pelo menos dentro da Algar Telecom, né, essa é uma responsabilidade de marketing, né? Preço está lá dentro de marketing, então quem desenvolve a oferta, né, aquilo que a gente vai vender e promover para o mercado, está dentro da área de marketing. A gente precisa entender também que tem produtos que são mais voltados para o varejo, né, para as pessoas físicas e tudo mais, para as pequenas empresas, são produtos que a gente chama de já formatado, né, que já tem tipo um plano de celular. Exatamente. Né? E tem aquelas soluções mais complexas, que carecem de desenvolvimento, um time de pré-vendas, e a estrutura de marketing está ali para poder ajudar e tomar essa decisão. Logicamente que o vendedor, né, o mercado, precisa alimentar o marketing dessas informações. Então, a gente mantém, por exemplo, lá uma estrutura, um processo lá de monitoramento da concorrência, que é um negócio simples, né? É um grupo que a gente tem lá no nosso sistema, que é o Teams, né? Mas isso pode funcionar, né, no WhatsApp também, que as pessoas vão, né, marcando ali as informações de como que a concorrência está atuando. Aqui nessa cidade tem o preço tal, fulano lançou promoção tal, que isso vai alimentando a nossa estrutura de precificação para a gente ver que tipo de preço que a gente vai praticar. Legal, né? A gente olha, né? Você tem um preço baseado na concorrência, e que é importante você ter, né? Você compra comparada, em que você precisa de ter esse acompanhamento, né, do que a concorrência está praticando, mas ao mesmo tempo você tem que entender também o tipo de solução que você faz e como que
você propõe para o marketing, para a área comercial, poder vender mais e melhor, né? Juntando produtos, que a gente chama, né, de fazer os combos de produtos, fazendo as soluções, né, que você consegue diferenciar um pouco, né, da concorrente daquele que eles estão praticando. Isso que você falou é ouro para nós, porque a gente que está do lado de cá tentando aprender um pouquinho com as boas práticas da Algar, quando você fala, e olha só que interessante isso, pessoal, quando você fala que você tem um grupo de WhatsApp ou um Teams ou alguma coisa tão simples que fica captando informação de mercado para determinar qual é a percepção de preço que você tem, a sua competitividade, eu vejo muitos empreendedores que não fazem isso por achar que tem que ter um processo sofisticado, validado, preciso, e na verdade você está pegando ali uma intuição, né? Um cheiro de como é que está o mercado para alimentar suas decisões de precificação, né? Exatamente, né? Então você tem que ser simples assim, né, para facilitar, né, os processos, porque a pessoa está na rua, né? Então ele vai lá, tira uma foto, recebeu um panfleto, viu uma loja, viu alguém, né, comentou. Então isso já comunica imediatamente para as estruturas. Ali tem um grupo de 200 pessoas, né, de vendedores, né, pessoal de marketing, que vai recebendo aquelas informações e serve de input para aquelas ofertas que a gente vai, né, lançar, né, colocar aqui à disposição do cliente e comunicar para o cliente, né, seja ele pessoa física, né, residência ou as empresas que a gente vai atender. Tá? Esse pessoal que recebe, você falou 200 pessoas, esse pessoal que recebe a informação, dentro do grupo de 200 também tem vendedores? Tem vendedores, né, porque a gente precisa, à medida que a gente vai recebendo aquela informação, lógico que a gente também tem coisas mais sofisticadas, né, porque aí depende do grau da empresa. Hoje a gente fala muito de inteligência artificial, então a gente já tem lá os robôs de automação que também pesquisam isso aí nos sistemas abertos das empresas, né, nas redes sociais, nos sites de cada uma das empresas, e vai alimentando aquilo. Mas esse elemento que a gente tem, que a gente chama lá de Atalaia, né, que é o nosso... Bom nome. Exatamente. Né? Copia, Atalaia. Foi um termo que foi, né, já criado, né, algum tempo aí, lançado lá, né, algum tempo atrás. A gente mantém isso porque faz com que as pessoas... E ali a gente vai dando dicas também. Fala, olha, essa oferta aqui, né, o concorrente está lançando dessa maneira, a nossa tem essa vantagem em relação a isso. Apesar do nosso preço não ser o melhor, mas nós temos esse diferencial, nós temos esse produto adicional. Se você juntar essa oferta de banda larga com um celular, num determinado streaming, você consegue... Vai ganhar do cara. Então vai dando dicas, como que o vendedor lá na frente com o cliente, ele pode poder contornar aquela objeção, aquele ponto que o cliente faz. Isso é comum, né? O cliente... às vezes vai né, vou né, falar que está na rua, está na loja, ele chega lá na loja e fala assim, olha, aqui é a oferta da empresa tal, olha aqui como é que tá, você consegue, né, cobrir isso aqui, você consegue me dar alguma coisa melhor? Então ele vai dando, a gente vai dando dicas de como ele pode, né, argumentar melhor, como ele pode mostrar ali o diferencial que a gente tem na oferta. Então, sim, são coisas demais. genial fazer isso. Marketing, né? E exatamente. É onde a gente fala, né, o marketing precisa drivar, né, as ações, as estratégias e o direcionamento de vendas, né? Então, é muito mais do que você fez a pergunta no começo, que é só propaganda, né? Aquilo que a gente vê, né, que muitas pessoas falam que é o glamour. Marketing é só glamour, lá vem o pessoal de marketing, o pessoal que não conhece nada, que não está no mercado, que não, né, não conhece a nossa realidade, né? E tem isso também, né? A gente precisa e a gente estimula muito, né, o nosso pessoal, né, que dando uma dica para a moçada também que está ouvindo e vendo aí as nossas conversas aqui, a importância de estar na rua, né? A gente sabe que, principalmente quando a gente está falando de vendas e negócios, né, gastar sola de sapato, né, barriga no balcão, é super importante, porque a gente precisa ver o que está acontecendo no mercado, né? Senão a gente vai acostumando ficar só, né, por trás, sentado no escritório, e não ver a coisa acontecer. Então é importante estar lá, ir com o vendedor, visitar cliente, ir na loja para conhecer realmente o que está acontecendo, o que o mercado está falando. Né? A gente lembra do Sam Walton, né, lá do Walmart, que ele tinha uma prática dele que ele chamava lá, que era o Management by Walking Around, né, que era a gestão, né, por andar em volta. Né? Ele falava assim, olha, o segredo
é circular entre as araras, né? As araras lá da loja de departamento, ou lá do supermercado, né? Para ver o que os clientes estavam comentando, o que eles estavam achando das ofertas, dos produtos, da qualidade de ouvir o que o cliente fala. Então a gente precisa de ter essa conexão, né? Não dá só para pensar que é uma estrutura que fica lá, né? No computador e vendo e brincando com, né, com a comunicação, com a propaganda mais bonita, isso, ou mídias sociais, ou Instagram e tudo mais. Você sabe que muitas empresas pelas quais eu já passei e empresas que eu atendo hoje lá pela Joint Bee, elas têm esse tabu. Hoje você falou um tabu importante aqui, que é essa história de pesquisa de preço pode ser alguma coisa simples, esse tabu de que o vendedor pode saber, pode haver uma discussão entre o grupo de vendedores a respeito do preço. Se você fala hoje, e muitos dos que estão assistindo a gente, se você fala, né, como você acabou de mostrar que a Algar Telecom faz isso, se a gente recomenda isso, a primeira reação que a gente tem, então agora eu me colocando do lado de quem está nos ouvindo, porque eu conheço os meus clientes, é assim, não, você está doido, né? Você está dando muleta para o vendedor, né? A Algar Telecom ficou louca, porque ela quer criar um debate entre os vendedores a respeito do preço da oferta da Algar Telecom. É uma muleta que ele vai dar para os caras para eles falarem, tá vendo? Ó, eu não bato a minha meta porque a minha oferta está pior do que a do concorrente. E quando você coloca essa porta aberta, eu acho que isso é um paradigma a ser rompido e eu sugiro para você, imita ou pelo menos testa durante um período essa ideia do Atalaia, porque eu achei ela genial. Agora, uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, quando você está falando de preço, você falou sobre essa pesquisa de campo, e eu já trabalhei na Algar, e eu lembro o quanto a Algar, na época CTBC, gastava com pesquisa. Então tinha lá um instituto de pesquisa e a gente gastava centenas de milhares de reais por ano com pesquisa. A Algar continua sendo uma empresa hoje em dia que faz tanto investimento em pesquisa, qualitativa, essas coisas todas? A gente faz, sim, mas eu diria que eu também acompanhei esse período, né? Mas eu acho que a gente faz menos, a gente trabalha muito mais focado em pesquisas ou investigações que vão te ajudar a dar algum tipo de resposta, né? Então, por exemplo, pesquisas de preço, como que a concorrência está fazendo, como que a gente entende que a oferta deve ser melhor ou determinada formatação desse tipo de oferta. E uma outra coisa que a gente faz muito mais hoje, né? Porque a gente hoje está trabalhando muito o conceito de jornada. O que é essa história de jornada, né? Que é um pouco dessa desmistificação, né? Daquela coisa do marketing, de fazer aquela, né? Os 4 P's. Que é pensar desde o momento lá da aquisição, né? Da compra, né, passando pelo onboard desse cliente, da integração desse cliente, do uso, da experiência, falando aqui muito por conta de que a Algar Telecom é uma empresa de serviço, mas serve também para qualquer tipo de relação de consumo, né? O onboard desse cliente, o uso, como que ele vai fazer, como que ele, né, pode, né, utilizar melhor o produto, ou utilizar aquele produto para vender mais, até chegar no cancelamento, lá no churn. Que outro dia eu também estava ouvindo aqui um dado seu, né, comentando lá sobre aquela história lá da maternidade e do Marcelo Oliveira da UOL, da MetLife. Não, acho que foi lá de Barretos. Plastripel. Isso. O atacadista. Exatamente. Vai falar da questão, né, que vendas está muito preocupado com trazer o cliente para dentro. Episódio número 1. O meu negócio e realmente isso é muito relevante para a organização. A gente tem que ter, né, vendas é fundamental. Primeira linha, né, que a gente chama de receita, só vem com venda, né? Então a gente tem que ter, e realmente é o ponto relevante da organização, mas a gente tem que preocupar lá também lá com cancelamento. E ele brincou, né, fez uma analogia que falava lá da questão do cemitério. E lá a gente trabalha, né, porque serviços, e no caso nosso lá são serviços recorrentes, né, né, alguns casos aí por varejo, assinatura, ou contrato de 2, 3, 4 anos, né, com os clientes de empresa. Mas a nossa preocupação também, né, antes do cemitério, tem hospital, tem UTI, né, que é aquilo que a gente trabalha para prevenir o cancelamento. Eu sou o objeto disso. Eu, Fábio, pessoa física, sou cliente da Algar, não sei nem mais há quantos anos, mas de vez em quando essa instituição chamada Algar entra em contato comigo.
e existe uma periodicidade. E aí eu quero que você me desmistifique o que está de estratégia de marketing por trás disso. Porque existe uma periodicidade de 2 em 2 anos, não sei exatamente, alguém vai entrar em contato comigo e vai me oferecer alguma coisa. Por exemplo, recentemente vocês me ofereceram um upgrade de banda de internet, né? E aí eu conversei com a pessoa e tal, e era uma coisinha a mais que eu tinha que pagar, um negocinho por um crescimento muito grande. Aí eu acho que eu fiz, nem lembro agora. Mas por que você fica entrando em contato comigo periodicamente? Você está vendo meu comportamento de consumo? Ou isso é uma estratégia de, bom, normalmente pessoas como o Fábio, de 2 em 2 anos, corre o risco de migrar para outra operadora, está na hora de me aproximar. Me conta um pouquinho disso, porque isso faz parte da jornada e muita gente que está assistindo a gente pode se aproveitar. Bacana. A gente tem uma estrutura, né, eu vou falar, né, que é uma área de inteligência onde a gente procura conhecer, né, com mais detalhe cada comportamento de cada cliente, né? Então a gente tem um engine lá de informações, ela não é nada sofisticada, até inclusive é desenvolvida internamente e tudo mais, que a gente chama lá de uma área de NBO, que é Next Best Offer, a melhor próxima oferta para cada cliente. Então todo cliente... Legal isso, hein? Tem melhor próxima oferta. Ou melhor próxima ação, né, que é o NBA, Next Best Action. O que eu vou fazer com esse cliente aí? Então, muitos clientes, e isso acontece principalmente para varejo, né, para as residências e para os pequenos comércios, né, porque os produtos eles vão variando de preço, né? Então, você comprou 1 ano, 2 anos atrás, você comprou lá um produto, banda larga, de 300 MB ou 600 MB, e eventualmente o preço na época era 120 ou 150, né? E aí você está andando na rua, hoje fala, nossa, aqui tem uma oferta por 100. E eu estou pagando 100, 150, o que acontece? Então a gente monitora isso, porque a gente entende que é importante eu atualizar a sua oferta para você estar pagando aquilo que é mais próximo do que um outro cliente novo vai comprar. Que é o contexto de mercado. É o contexto de mercado. Porque a gente também não pode descuidar do cliente da base, né? O cliente de casa. Então, eu não, puxa vida, para o cliente novo eu ofereço tudo, eu ofereço melhores, para o cliente de casa eu não ofereço. Então a gente faz isso e atualiza as ofertas. Lógico que eu tenho uma preocupação, né? Eu não posso perder o seu ticket médio, né? Pois é, então. E aí eu vou oferecer para você, olha, eu vou então reduzir o seu preço do produto tal, de 100 para 90, e te ofereço aqui um streaming do Globoplay, ou Max, ou um Medipol, enfim, algum produto adicional, ou um outro plano de celular, para que você... Por R$10. Por R$10 ou por R$30, aquilo que for melhor dentro da sua oferta, né? Faz essa ação para que eu mantenha o ticket do cliente, eventualmente adiciono 5 ou 10, enfim, alguma coisa assim, para poder manter a saúde financeira do cliente, olhando, né, o ticket do cliente ali, porque eu também não posso, enfim, né, perder receitas ali e tudo mais. Agora, se eu sei também que você é um cliente que está com propensão de cancelamento, você é um cliente que entrou em contato, teve problemas recorrentes, às vezes de uma qualidade, de uma prestação ruim, ou teve enfim, qualquer tipo de problema, e aquilo pode ter sido um sinalizador de uma propensão de cancelamento, eu posso fazer uma outra oferta também para te manter, né, uma condição que você entenda mais razoável naquela relação que você está. Então, isso é muito importante, a gestão da base, né? Porque aquele que a gente fala, né? Conquistar cliente é importante, mas eu tenho também que gerenciar isso aqui para minimizar o cancelamento ali na frente. Que está na jornada que está mencionando. Né? Então, é essa gestão aqui, né? Então, o uso, como que está o comportamento do cliente, como é que ele está, se ele está mais aderente ou não à oferta que eu estou né, fazendo ali para o mercado, para que você não se sinta também um cliente que está, puxa vida, né? Para o cliente novo, super oferta, descontos, etc. E para mim, nada, né? Muito tempo. Isso aí é um outro ponto importante. Vamos dar uma de professor aqui, Zé. Então agora nós vamos esquecer da Algar, vamos esquecer que você é diretor da Algar. Professor, 2 caras que estão tentando entender como é que funciona o mercado. Tem muita gente que está assistindo a gente, está ouvindo você falar e está fazendo muito sentido, como está fazendo para mim. Eu imagino que para vocês deve estar fazendo um sentido gigante. Só que eu trabalho numa empresa de atacado. Então essa história de jornada, olha só, vou ler a mente das pessoas.
Essa história de jornada do cliente, para mim, é complicado. Porque, na verdade, quando eu sento lá, o meu vendedor senta na mesa para discutir com o comprador, aquele momento é o momento. Então, cadê o meu preço? E eles vão ali fazer uma espécie de um embate, mesmo que seja amigável, mas é um embate ali na negociação, para tirar o pedido. E se eu não comprar de você, senhor Fábio, eu vou comprar do outro lá. Então, é o seguinte, shampoo seda na minha gôndola é shampoo seda e ponto final. Então, isso está muito no coração das pessoas que estão assistindo a gente. Mas você falou uma coisa que eu acho que é uma provocação gigante, que é, mesmo que você seja, e aí eu estou falando com vocês aqui, a gente vai ouvir o Zé Eduardo daqui a pouquinho, mas mesmo que você seja um vendedor ou um gerente de vendas de uma empresa atacadista, e você acredita que aquele preço, aquele produto que você vende é o mesmo que todos os seus concorrentes vendem, e é verdade, será que existe como eu criar um modelo de relacionamento de longo prazo que perceba variações nas compras, nos comportamentos, etc., e gere essa inteligência do próxima next offer, a melhor oferta. isso, a próxima melhor oferta para esse cara? Vamos pensar, como que a gente poderia? Vamos prestar uma consultoria para os atacadistas aqui. Tem jeito? Fábio, eu entendo que sim, né? Porque isso também não é rocket science, não é ciência de foguete. Dá para a gente poder trabalhar isso, porque o que acontece, né? Você deu o exemplo aí do shampoo seda, né? Uhum. Se ele não tem a melhor condição ali para aquele produto, como que ele vai lá? Então, cheguei no meu limite aqui, até logo passar bem, né? Então, você vai ficar naquela história de, perdi todo cada 10 cotação, aqui, né? Então, como, olha, aqui você tem o shampoo seda, mas na sua, né, na minha próxima melhor oferta para esse cliente, eu tenho o condicionador, enfim, né? Ou o óleo de cabelo, enfim, qualquer coisa nesse sentido que vai poder ajudar nesse processo do fechamento daquela venda, daquela oportunidade que tem. Né? Você sabe que não é do condicionador, então você acaba fazendo um combo. Exatamente. Né? Essa questão da gente acompanhar os clientes, isso é algo que a gente perde muito, né, nos negócios. Nem sempre é uma questão de ter muita ciência por trás. Né? Eu vou dar um exemplo aqui que de vez em quando eu comento sobre isso. Da pandemia, não tem a ver exatamente aqui com atacar, mas só para a gente poder fazer essa analogia. Durante a pandemia, a gente começou a pedir comida num restaurante. O pessoal aqui em Berlândia, assim, fantástico. Eu falei, puxa vida, esse pessoal aqui tem, né, MBAs de marketing que era fantástico. Eles mandavam a refeição que você pediu, mas mandavam uma refeição extra, um pote extra. Olha, tanto em pandemia, né, sempre tem alguém que está com necessidade, as pessoas não estão conseguindo sair, então que sirva para um vizinho, para um parente, para você comer mais tarde, de graça, adicional como um extra naquele pedido. Não, agora você tinha que falar quem que é esse né? povo aí, mano. Eu vou falar. Honra eles. Eu vou honrar, que eu acho que isso vale muito a pena. O Amaretto, né, que é o restaurante aqui em Uberlândia, que é até perto ali de casa. E muito fofo, né? O pessoal mandava uns bilhetinhos assim, escrito à mão. Bilhetinho já recebi também. Né? Olha, né, fique bem, seguro, né? Feliz, obrigado. Muito obrigado, né? À mão, olha que, né, que Coraçãozinho. tem muito detalhe nessa história. Muito bem, então a gente fazia, né, frequente e tudo mais. Depois passou algum tempo também, a gente parou de pedir, mas excelente, né? Falou, fiquei um tempo sem pedir. E o pessoal fica com essa dificuldade de acompanhar, né? Fala, olha, por que o cliente que né, meu cliente, aquela história da recência, da frequência, né, do valor. Esse cliente é recente, ele comprava, por que deixou de comprar? Né? Posso fazer um contato com esse cliente? Posso mandar alguma mensagem? Posso fazer uma ação proativa? Por que ele me pedia todo o tempo e agora deixou de pedir tem 3 meses? Né? Então dá para a gente fazer isso. Né? Dá para a gente poder acompanhar essa história. Né, do que acontece, porque senão às vezes fica naquele negócio, ficou no limbo. Por que não pediu? O que fez? Então você precisa até para entender o que está acontecendo com aquele cliente. Porque cliente é complexo mesmo, né? Às vezes, mesmo estando totalmente satisfeito, tem encantado com a situação, às vezes por alguma razão você deixa de fazer, né? Ou troca de carro, você gosta de uma marca, mas vai lá e comprou outra, porque gostava, né? Então não tem muita razão, muito lógico, mas a gente precisa estar acompanhando isso, tomar cuidado com esse negócio, né? E dá para fazer isso sem muita, meio que um acompanhamento ali, falar, olha, o cliente que pede, eles pedem frequentemente, porque quem deixou de pedir já tem 2, 3 meses que ele não pede,
porque vou fazer uma... Não. Tem contato WhatsApp, tem Adoro. Enfim, Na minha opinião, nós até já chamamos o tema do nosso podcast aqui hoje. tá O bacana. título vai ser Marketing Simples. Exatamente. A gente tem que buscar essa questão de desmistificar e de simplificar a história. Dá pra fazer muita coisa na mão. Você não precisa de CS, CRM sofisticado. Tem muita outra coisa. Embora exista o CRM simples, né? Não, e existe CRM, por exemplo, eu tenho clientes que usam, vou até honrar aqui os nossos parceiros da Cresce Vendas, do Martins, do Smart. Rede Smart tem um CRM incrível, que ele permite que os donos de loja tenham essa percepção clara da jornada do consumidor e começam a fazer um monte de jogada dentro da loja. Você deve ser cliente, por exemplo, do Pão de Açúcar também. Sim. E aí tem o Pão de Açúcar Mais. Você é cliente do BH, tem o meu BH. Você é cliente do Smart, tem o Clube Smart e assim por diante, né? Mas não necessariamente, não é obrigatório que você tenha a tecnologia, né? Exatamente. A intenção é que vale, né? A intenção é que vale. Por isso que quando a gente fala da cultura de marketing, né, ele vem muito nesse pensamento, né, da relevância de ser genuinamente focado no cliente, né? O cliente no centro, parece um chavão, né? Uma coisa, né? Um clichê e tudo mais, mas é isso, né? O cliente no centro. Antigamente tinha um consultor, eu gostava muito do nosso, que era o professor Marinho, né? Que ele brincava assim, falava assim, o pessoal fala da clientela, ele brincava isso na minha cabeça, falava, não é clientela, é clienteca, é cliente K. Né? Não cliente lá. Cliente lá, é cliente K. Para ficar nesse conceito do cliente no centro, né? De ser genuinamente, né? Então, nesse exemplo que eu estava dando aqui do restaurante, né? Que o pessoal tem essa essência, então, um pequeno ajuste ali, né? Buscar tem solução barata, tem solução que às vezes até grátis, tem aplicativos, enfim, que dá para gerenciar esse cliente e você poder acompanhar ele durante o seu tempo, porque que ficou e até entender. Que tem um pouco a ver também com a questão anterior da pergunta que você tinha comentado, de pesquisas, né? Que a gente também faz muito lá na Algarve Telecom, hoje faz mais disso, são as pesquisas de satisfação ou NPS, né? A gente faz Reação, de NPS e pesquisas do CSAT, né? Das etapas da jornada. E a gente tem uma reunião lá mensal. Peraí, só um pouquinho. NPS, que é aquele Net Promoter Score, que é o placar, né? Então, o placar da reação da minha satisfação em relação a alguma coisa. Diz a recomendação que você dá, né? Cupom, né? De 0 a 10, quanto você recomenda essa empresa. Nem você fez com a Mareto, você deu 10 aqui para mim. Exatamente. Né? E o CSAT? E o CSAT é de satisfação mesmo, né? Da nota de 1 a 5. Notas 4 e 5 são boas, notas 3 neutras e 1 e 2 notas ruins. Né? Tá. E são metodologias, independente disso, mas o que a gente faz lá é importante, a gente tem uma reunião mensal, a gente analisa lá os resultados dessa pesquisa, né? Que o cliente responde e tudo mais. Também é simples, manda pelo WhatsApp, manda no e-mail, o cliente responde, beleza. E vocês publicam isso nessa reunião? A gente publica isso na reunião. Mas aí o que eu falo lá pro pessoal, porque às vezes a nota enebria, né? Porque às vezes, nossa, não temos um CSAT de 90 e não sei quanto, NPS de não sei que lá quanto, está na zona de excelência e tal. E eu falo assim, olha, galera. Não preocupa com a nota. Sabe o que a gente gosta de fazer lá? Eu falo assim, eu quero ver os comentários dos detratores. Ali que onde a gente vai descobrir o ouro ali dos problemas, a gente pode fazer. Foca nos detratores. E a gente tem um negócio, uma ação que a gente faz, que é o tal do fechamento de lucro. Né? O que é isso? Os clientes que dão uma nota detratora e deixam o texto aberto, o comentário aberto, a gente liga para esse cliente para entender realmente o que foi que aconteceu. Por que foi, por que é. E ali é fantástico essa ação, porque a gente aprende muita coisa e é dali onde que melhoram os processos. Zé, mas deixa eu te falar uma coisa que tá passando na cabeça de todo mundo também. Você tá de brincadeira, esse Eduardo é muito louco. Porque ele fica ligando para os caras que são detratores, os caras vão falar dos nossos problemas, e se a gente não tiver solução para dar pro cara? Então, às vezes você não tem, na hora ali, você não tem a solução, você está querendo ouvir o cliente e fazer, né, aquela ação de melhoria para ele. Em muitos casos, o cliente já cancelou. O cliente já cancelou, a gente, né, no máximo você pede, né, desculpas ali e estamos aqui à sua disposição e tudo mais. Mas tem muitos que são detratores que ainda são clientes da empresa. Aí os clientes que ainda estão dentro da organização, a gente trata aquele problema. A gente, por exemplo, eu estou aqui na minha casa, o técnico veio, a internet não funcionou, e ainda está ruim de novo, vai o técnico de novo, vai lá. Aí faz uma junta técnica,
um time de especialista vai lá para poder resolver aquela situação e tratar aquele cliente, aquele caso, para poder voltar na situação de uma potencial satisfação daquele cliente. Eu quero te fazer uma pergunta, mas antes deixa eu fazer um comentário para ver o que você acha do meu comentário. Porque eu fico pensando assim, conforme você fala, então, na verdade, essa história de fazer o fechamento de loop, ele tem um objetivo muito mais nobre de compreender as nossas fraquezas, e aí depois isso entra como uma alimentação no sistema todo para a gente melhorar os nossos processos, do que como uma tentativa de salvar o cara no último suspiro, né? Não, então é o seguinte, faz o fechamento de loop, porque daí você vai salvar aquele cara que falou que a nossa qualidade está ruim e você vai reverter. Às vezes não dá para reverter um problema de qualidade, que é um problema muito mais estrutural, então vai demorar talvez 3 meses de mudança de sistema, de melhoria de bit, byte, etc., para as coisas não acontecerem mais, né? Eu acho que essa maturidade é importante, né, Zé? Sem dúvida. Mas, em muitos casos, é por isso que depende da etapa da jornada, se é um cliente que, por exemplo, na instalação, ele teve uma nota detratora, dá tempo de eu... Dá tempo. Dá para fazer, manda, volta e tal, resolve. Lá no cancelamento não tá. Então, vou contar um caso aqui, né, que mostra também, é importante a gente falar dos problemas. Toda empresa tem dificuldades, os problemas, mas só para tentar ser mais, né, didático aqui de um exemplo, né? Lá o cliente já tinha que foi cancelado, né? A gente perdeu esse cliente. Perdeu o cliente por inadimplência. Ele ficou sem pagar e toda empresa tem as suas regras, por X tempo, cortou, fez a cobrança e tal. Enfim, em determinado momento cancelou aquele contrato, depois de X tempo, né? Inclusive é regulado e tudo mais, né? E aí a gente falou com esse cliente, ele estava muito chateado. Ele falou o seguinte: olha, eu já tenho quase 20 anos que eu sou cliente de vocês, eu sempre fui um cliente regular, eu paguei as tal, e aí vocês me cancelaram, né? E realmente a gente foi entender aquele caso e vimos que era um cliente lá, tinha um problema outras vezes, mas nada que seja muito complicado. E aquilo ali deu uma vergonha mesmo, porque a gente falou assim: puxa vida, eu não poderia ter tratado esse cliente dessa maneira, porque ele já era um cliente meu, a gente sabia que ele tinha um grau de regularidade de pagamento, eu tinha que ter feito coisas diferentes, tentar uma negociação diferente, porque ele estava passando por um momento de dificuldade, né? Então, você tem essas oportunidades de melhorar o processo. A gente corrigiu, né? Procurou corrigir isso, tentar, olha, lá nos processos de cobrança e cancelamento, né, de sinalizar os clientes, né, daqueles que têm um tipo de relacionamento diferente e tudo mais, né? O cliente melhora o seu comportamento para que a gente, né, consiga tentar frear essas coisas que são automáticas, né? Cobrança, cancelamento, suspensão, etc., para que a gente consiga, né, ainda aprimorar assim essas questões, né? São detalhes, aí as coisas fogem, né? Então a gente precisa ficar alerta a todas essas questões. Mas eu posso dar esse testemunho, então, e eu acho que todo mundo que está assistindo a gente vai testemunhar da mesma maneira também. O grau de humanidade da Algar Telecom é uma coisa absurda, né? Porque assim, absurda para o bem, né? Porque essa história que você contou, a maior parte não, mas seria natural nas empresas que isso fosse um assunto de menor importância. A gente tem que bater a nossa meta do mês, então você vai trazer agora, Fábio? O Fábio entrando na sala de reunião para contar essa história. Não, você está de brincadeira com a gente, né, Fábio? Nós temos que bater a meta, você vem aqui trazer o caso do cara que cancelou. Não só traz o caso, não só ouve como resolve, né? Então eu acho que isso pode ser caracterizado como marketing. Exatamente. O foco visceral no ser humano, no cliente, no cara que está comprando alguma coisa de mim, e eu vou fazer tudo o que é possível para que esse cara continue comprando, para que um que não compra, compre, e para que esse cara tenha um nível de satisfação elevado. Só para a gente, em termos didáticos, a gente organizar um pouquinho essa conversa, porque a gente falou bastante sobre preço, né? E aí depois a gente falou, pessoal, falamos sobre preço, então quebramos, questionamos, colocamos em xeque o tabu de que não se discute preço com o vendedor. Então está aí um exemplo de uma empresa bilionária que discute preço com o vendedor. Depois nós falamos um pouquinho sobre pesquisa, entre várias coisas, nós falamos sobre o Atalaia, sobre quebramos aquele tabu que diz assim: pesquisa é alto valor de investimento para que eu tenha informação. Não, você pode fazer coisas simples que trazem informações importantes, né? Depois a gente começou a falar sobre promoção. Então, dentro da jornada do consumidor, você falou sobre a próxima oferta
Next best offer. Próxima melhor oferta, é a próxima melhor ação, e são ideias que vocês podem ter e aproveitar nas suas empresas também, né? Observe como é que é a trajetória daquele cliente e tenha sempre uma mente aberta, né? Para você criar uma promoção que seja fora da caixinha. A gente pensa em promoção assim, né? Leve 3, pague 2. Né? E o que você está falando é que não, você tem ofertas específicas para cada tipo de cliente. E deve dar um trabalho enorme, né? Eu imagino que o seu dia a dia deve ser pesado, né? Pô, Fábio, assim, dá um trabalho, mas lógico que a gente tem as estruturas, né? Hoje, enfim, a empresa tem essas tecnologias que vão ajudando e vai facilitando esse trabalho. Muito analítico, muito BI, mas nem todo mundo, né, ainda tem os pequenos negócios, eles sofrem um pouco mais com relação a isso e tem que buscar aí os parceiros que conseguem oferecer, né, um tipo de apoio nessas áreas aí que com certeza pode ajudar bastante, né? Tem uma ideia que dá para a gente atuar. Então, precisa mais ter estar alerta, né? E pensar nessa situação. A intenção é que vale, né? Tem a intenção. Zé, a gente podia ficar aqui muito tempo, mas eu tô de olho aqui no relógio e eu acho que a gente está chegando nos 40 minutos, né? É isso mesmo. Então, mas antes da gente encerrar, e a gente pode fazer outros programas, para mim vai ser um prazer receber vocês de novo. Você viu, é um bate-papo. A gente vai entrando ali para um caminho, ver tá, na hora que você está falando. Da próxima vez a gente pede uma pizza, a gente vai mais longe. Mas eu queria saber o seguinte, vamos falar um pouquinho, para a gente terminar, sobre obstáculo. Eu imagino que devem existir desafios enormes para a Algar Telecom. Apesar de que nos últimos 40 minutos a gente falou de melhores práticas, de excelência em atendimento, de uma visão de cliente que é invejada há décadas, a gente sabe disso, né? E, puxa, eu estou longe da Algar tem 15 anos ou 20 anos, e como essa empresa está ainda melhor do que quando eu era de dentro de casa, né? Mas eu queria saber, quais são os principais obstáculos que você acredita que ainda precisam ser contornados, que está na agenda de vocês de superar, para a criação, para manter, né, essa cultura concreta, essa cultura pragmática de foco no cliente que você testemunhou para a gente? Aonde que está seus próximos desafios a serem vencidos? Fábio, a nossa, assim, tem desafios, né, dificuldades maiores. A empresa tem um processo de expansão grande, né, então aquela história lá da matriz, a software, né, desenvolvimento de mercado, né, ela traz um desafio muito grande, né, do ponto de vista de que você está entrando em novos mercados, você é pouco conhecido, então tem que desenvolver. Conhece menos as pessoas, né? E nós temos um diferencial que a gente, né, que vem do DNA da empresa, da proximidade do cliente, do relacionamento com o cliente. A gente procura levar isso. Algar Telecom, né? Muitas pessoas que são daqui da cidade, da região, né, imagina a empresa aqui ainda muito próxima aqui, né, dessa região aqui do Triângulo Mineiro, noroeste de São Paulo, pedacinho de Goiás. Mas a empresa hoje atua desde, né, em 70% do PIB do Brasil, né, na região. Vai lá desde Fortaleza até lá no Rio Grande do Sul, Uruguaiana, toda essa expansão toda nossa. Então é um desafio muito grande para a gente poder mostrar, né, e levar para esse mercado o que a empresa tem, a cultura, os seus valores, e poder, né, usufruir disso e trazer isso como, né, resultado de venda. A gente fez um processo também que ajudou muito nesse negócio de expansão, que eu acho que tem a ver um pouco com o que a gente discutiu aqui de canais. Foi o projeto de franquias, né, que até a gente, né, conversando aqui antes, eu tinha comentado, que é um projeto super bacana, acho que vale até um podcast à parte disso também. Né? Aliás, a gente ia falar sobre isso hoje, né? Fala aí, né, chama a Ana Flávia, lá que liderou isso lá, e é um negócio super bacana, que eu acho que pode trazer muita dica aí para o pessoal de como estabelecer. Vou chamar a Ana Flávia. Estabelecer esse processo, né, de expansão, né, de poder levar em outras regiões e usando, né, o franqueado, né, que é um parceiro local, para poder reforçar esse conceito da proximidade, né, de sentir ali realmente ali como dono daquela região, como dono daquela área. Nossa, agora fazer esse processo, né? Agora nós temos que fortalecer. Nós vamos ter que não podemos, né? Mas você apertou um botão aqui agora que é uma dúvida gigante que apareceu na cabeça de todo mundo que está assistindo a gente, que é a pergunta da Ana Flávia, que é o seguinte:
tudo isso que a gente se deleitou em perceber a respeito da cultura e de foco do cliente da Algar na mão de um franqueado. Então, eu imagino que a Algar não escolhe franqueados por objetivos que sejam mais importantes do que o quanto ele está realmente comprometido em prestar um nível de serviço com foco e atenção no consumidor do nível da Algar. Eu imagino que isso deva ser uma régua que a Ana Flávia deve passar assim, violenta, e eu fico curioso, viu, Ana Flávia, para saber como é que você faz isso, mas nós não podemos falar sobre isso hoje, infelizmente. Falamos aqui muito sobre simplicidade e eu quero agradecer demais esse bate-papo gostoso que a gente teve, porque eu sabia que ia ser gostoso. Falamos sobre marketing simples, falamos sobre precificação, que é um tabu do mercado. Quebramos paradigmas aqui, você que está assistindo, que está ouvindo a gente, muitos paradigmas foram questionados aqui. Se não foi para você, para mim foi essa questão de promoção. Promoções sofisticadas, promoções simples. Discutir preço com o vendedor, discuta preço com o seu vendedor. Tudo está encapsulado numa perspectiva de foco de cliente incrível. Eu só tenho a parabenizar você, o Márcio, espero que o Márcio esteja assistindo a gente. Marcião, eu quero você aqui também. E toda a equipe. O seu chefe. Não pode trazer, Marcião, você vai vir. Que hoje é o vice-presidente, né? Vice-presidente de negócios da Algar. E agradeço, Zé. Agradeço por esse tempo, esses 40 minutos. Foi um prazer para nós e uma honra receber vocês aqui da Algar. Igualmente, né, mais uma vez, obrigado aí, né, parabéns pela iniciativa. E isso, né, mostra muito esse propósito seu também de poder levar aí conhecimento, informações e processos de mudança e foco de marketing e vendas aí para as organizações e os seus clientes e próximos aqui na região. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, obrigado pela sua presença, pela sua audiência. A gente já está preparando o episódio número 10, inclusive, que vai falar um pouquinho sobre comportamento, sobre coisas que são importantes para a gente determinar como é que a gente motiva e como é que a gente faz um vendedor funcionar direito no mercado. Então, fica atento para as nossas próximas chamadas. Obrigado ao Zé, parabéns a todo mundo do Grupo Algar, né? E principalmente o pessoal do Algar Telecom. Um grande abraço e até a próxima.